Hare Krishna, bom dia a todos. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, um canal no YouTube destinado a propagar a espiritualidade de forma simples, fácil, direta, objetiva. Lá se encontram para mais de 230 vídeos. Peço a você que me escuta agora nesse momento, você possa estar assinando o Easy Espiritualidade, para que o YouTube entenda que é importante este canal para a evolução de cada um. E esse canal, Easy Espiritualidade, foi transformado não transformado, mas hoje ele compartilha versos do Bhagavad Gita, versos esses que trazem um entendimento maior sobre a Suprema Personalidade de Deus no Bhagavad Gita. Estou aqui ajeitando meu microfone. E esses versos são como cantos do Supremo, onde você, passo a passo, você vai buscando esse desenrolar da sua própria consciência em relação ao entendimento dos versos. Então, hoje, o Bhagavad Gita, como ele é capítulo 8, né? Capítulo 8, verso 24. Estamos no capítulo que estuda Alcançando o Supremo. É uma forma da gente entender aqui no Ocidente, que nós aqui no Ocidente, nós carecemos muito desse entendimento sobre como alcançar o Supremo e como viver essa relação plena com Deus, com a Suprema Personalidade de Deus, né? E no verso 24, né, vai começar a explicar como é que a gente consegue, né, através das influências do Sol, da Lua e de tudo que Deus criou, a gente consegue se desenvolver e receber essas influências da natureza, que é o próprio Krishna, é a própria Suprema Personalidade de Deus na sua forma impessoal Brahman, onde ele cria todas as coisas. A sua forma de Vishnu é onde ele mantém, ele controla, é o Supremo Controlador, ele que controla tudo. Não adianta nós, jivas, almas, querer controlar absolutamente nada, porque tudo está sob o controle do Supremo. E Shiva, ele é aquele que aniquila a energia material a pedido do Supremo Deus, Supremo Krishna. Então, verso 24, capítulo 8, Alcançando o Supremo. Sejam bem-vindos todos e todas que estão aqui neste grupo. Verso 24. Pedi minhas reverências aqui para iniciar o compartilhamento do Bhagavad Gita com o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. São as reverências para pedir autorização ao Supremo para divulgar o Bhagavad Gita. Vamos lá. Aqueles que conhecem o Brahman Supremo alcançam esse Supremo partindo do mundo durante a influência do Deus Fogo, na luz, no momento auspicioso do dia. Aqui é uma forma de mostrar quando a alma, que somos nós, conhecemos o Supremo Deus, a gente pode alcançá-lo e a gente também pode, sob a influência do Deus do Fogo, né, que o fogo também foi criado por Deus, no momento auspicioso, ou seja, no momento glorioso do dia, durante a quinzena da Lua, porque a Lua é muito presente, as luas suas diversas fases, minguante, crescente, cheia, né, e todas essas fases da Lua, ou durante os 6 meses em que o Sol viaja pelo norte. Então, aqui é uma orientação do Supremo sobre nós e como a gente pode alcançá-lo. Significado de Srila Prabhupada, que escreveu o Bhagavad Gita como ele é, e traz esse significado para que nós possamos compreender. Então, eu leio o verso ditado pelo Supremo, Krishna, depois vem Prabhupada, e eu, nesse meio termo, eu coloco algumas palavras minhas,
Eu estou estudando o Bhagavad Gita juntamente com vocês. Claro que eu tenho autorização já para estar compartilhando o Bhagavad Gita. Vou compartilhar aqui de novo no grupo o meu certificado, porque entraram algumas pessoas novas, onde eu fiz uma síntese do Bhagavad Gita em 2023 com Prabhudevananda e Debra Devi Yogamaya. Então, eu estou autorizada a compartilhar o Bhagavad Gita. Então, não sou uma leiga, mas também não sou uma sábia. Estou nesse meio termo, estudando aqui com vocês. Então, vamos ao significado de Srila Prabhupada. Quando se menciona o fogo, a luz, o dia e a quinzena da lua, deve-se compreender que, presidindo todos eles, há vários deuses, deidades que coordenam a passagem da alma. Então, quando a gente está no momento de desencarne, de sair do corpo, a gente vai ter esse processo para que a gente possa estar sob a direção de várias deidades que presidem várias formas de luz, fogo, lua, né? Então, ao chegar a hora da morte, a mente transporta a pessoa ao caminho de uma nova vida. Se ela deixar o corpo no momento indicado acima, quer de maneira fortuita, ou seja, auspiciosa, ou seja, uma maneira maravilhosa, quer programada, é possível que alcance o Brahma Jyoti pessoal. Então, aqui é outro nível espiritual. O Brahma Jyoti é o céu espiritual, onde a gente pode alcançar esse céu espiritual, que eu acho que na linguagem aqui ocidental é o mundo dos espíritos, o mundo dos nossos antepassados, onde todas as almas desencarnam e vão para lá aprender. Recentemente eu assisti Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Indico a todos vocês que vão assistir. É necessário que a gente estude espiritualidade, que veja espiritualidade em livros, que ouça, veja, escute sobre Deus e sobre as formas que existem para que a gente possa se entender. E não achar que nós somos meramente um corpo e que estamos aqui para apenas olhar para as coisas materiais. Os místicos que estão adiantados na prática da yoga, da união com Deus, podem determinar o tempo e o lugar ao abandonar o corpo. Então, quem está em yoga, eternamente yoga, fazendo austeridades e praticando yoga há milhares de anos, tanto em vidas passadas como em vidas presentes, pode ter esse poder místico para realizar o feito de saber até quando ele vai sair do próprio corpo, a alma sair do próprio corpo. Os outros não têm esse controle, então os outros somos nós não temos controle, nós não sabemos nem quando nós vamos falecer. Então, mas se acontecer de partir no momento auspicioso, eles não voltarão ao ciclo de nascimentos e mortes ou samsara. Há toda a possibilidade de que tenham de retornar. Então a gente vai e vem. Por quê? Porque a gente está apegado ao mundo material e a gente fica nessa roda, que o budismo tanto fala na roda do samsara, entendeu? E vamos e voltamos para aqui, para que possamos aprender o que precisamos aprender. Então, nesse processo, a gente vai buscar esse entendimento e a gente vai buscar trabalhar todo esse entendimento dentro desse céu espiritual, Brahma Jyoti. Quando a gente sai do corpo, vai para o Brahma Jyoti. E quando a gente volta novamente para a Terra, a gente vem para cumprir os nossos deveres que nós precisamos cumprir, os deveres prescritos do nosso karma. E assim alinhar o Dharma, que são as ações dentro da sua verdade, daquilo que você veio fazer. Então, assim, quando a gente tem devoção a Deus, quando a gente tem essa consciência de Deus, a gente pode, talvez, não retornar mais a esse plano terreno, quando Deus achar que nós não devemos mais voltar, porque nós já aprendemos tudo aquilo que precisamos aprender, né? Verso 25, dando continuidade. Cada verso, ele precisa ser ouvido, ele não pode ser pulado. Ele tem que ouvir numa sequência. Por quê? Porque um verso vai indicando o outro nessa sequência, até terminar o capítulo 8. O místico, que se vai deste mundo durante a fumaça, à noite, na quinzena da lua minguante, já é outro tipo de lua, ou nos 6 meses em que o sol passa para o sul, alcança o planeta Lua, mas acaba retornando. O que Krishna quer dizer com isso? Vamos ao significado de Srila Prabhupada. Então, Kapila Muni, que é um sábio da Índia, menciona que aqueles que vivem na Terra e são hábeis em atividades fruitivas e métodos
sacrificatórios alcançam a lua ao morrer, ou seja, às vezes a gente fica aqui na Terra prometendo, fazendo sacrifícios, fazendo promessas. Isso é baseado, minha gente, na filosofia védica, que é diferente da filosofia ocidental. Talvez quando a gente fique escutando, dizendo, meu Deus, isso é muito diferente, eu não estou conseguindo entender. Mas o objetivo é que a gente possa entender que quando a gente faz atividades auspiciosas, maravilhosas e presta serviço para Deus, a gente tem toda a oportunidade e não mais voltar a esse planeta. Isso é que é o mais importante, né? Essas almas elevadas vivem na Lua por cerca de 10 mil anos. Por quê? Porque o tempo de lá é diferente do tempo daqui, né? E gozam a vida, né? Bebendo somarasa, né? Então, cada planeta, ele está falando aqui da Lua, e as almas aqui na Terra, os seres humanos, já foram à Lua e não encontram nada. Por quê? Porque a matéria de lá é diferente da nossa matéria, por isso que eles não encontram. E nem eles têm máquina para detectar outros tipos de energia. Então, a ciência da Terra, ao meu ver, isso é uma opinião minha particular, é limitada neste sentido, né? Por fim, no entanto, retornam à Terra, então fica nesse vai e vem. Isso significa que na Lua há classe de seres vivos mais elevados, embora não possam ser percebidos pelos sentidos grosseiros de quem? Do homem que foi à Lua, que pisou na Lua a primeira vez, e foi uma... Eu era pequena nessa época, e foi o maior evento, né? Então, o importante é a gente saber que existem outros planetas, que os planetas são habitados, e que lá há outros tipos de matéria, que não é essa matéria nossa aqui, né, esse corpo, mas sim outros tipos de seres. Na casa de Deus há muitas moradas e todos os planetas são habitados. A gente acreditando ou não, Deus não está preocupado com isso. Deus quer que a gente aprenda que nós temos toda essa possibilidade de irmos para vários planetas, dependendo daquilo que a gente faz aqui na Terra, da lei da ação e reação. Verso 26. Segundo a opinião védica, há duas circunstâncias em que se pode partir deste mundo. Pela filosofia dos Vedas, que foram os primeiros habitantes do planeta Terra. Vedas, deuses, Mahabharata, Puranas e tantas escrituras sagradas que existem na Índia, na antiga Índia, e que serve de orientação para todos nós aqui no Ocidente. Claro, se a gente se interessar em ouvir, em estudar, em querer evoluir. Segundo a opinião védica, há duas circunstâncias em que se pode partir deste mundo. Na luz ou na escuridão. Isso é claro, é óbvio. Se você passa a vida toda na escuridão, você vai partir na luz? Só se você se regenerar, se você mudar o seu trajeto de vida e você buscar todo esse processo para que você possa transformar a luz em escuridão. Quando parte na luz, a pessoa não volta. Mas quando se vai na escuridão, ela retorna. Isso quer dizer o quê? Todo mundo que morre, nossos parentes, nossos antepassados, eles morreram na escuridão, só quem sabe é Deus. E só quem sabe é a própria alma Jiva. O que foi que ela fez nessa terra, de bom ou de não bom, negativo. Com base em livros sagrados, né, da Índia, fazemos as mesmas descrições sobre a partir do retorno das pessoas. Aqueles que desde tempos imemoriais são trabalhadores fruitivos, especuladores filosóficos, vão e vão constantemente, ou seja, aqueles que ficam aqui especulando, querendo saber se isso que eu estou lendo é verdade. Claro que você tem que entender que isso é a verdade suprema. O Bhagavad Gita é um livro completo, é um guia para a alma. E esse livro foi já lido por milhares de pessoas eruditas, entendeu? Por exemplo, os Beatles acredito que tenham lido o Bhagavad Gita. Por quê? Porque, especialmente George Harrison, que era um Hare Krishna, ele devia entender o que estava escrito aqui ou não, não sei, mas isso também não é o mais importante. O importante é que você está escutando que quando a gente parte na luz, não volta. Quando a gente parte na escuridão, a gente volta. E por que a gente volta? Pelo apego às coisas materiais. Se nós estamos aqui no planeta Terra, é porque nós somos apegados à matéria. Quando a gente se libera desse processo, a gente vai habitar outros planetas, né? Então, na verdade, eles não alcançam a salvação última, pois não se rendem a Deus. Então, a rendição a Deus é um fato primordial e que a gente precisa ter em nossos corações, que essa rendição faz parte da evolução da consciência humana e também da não volta a este planeta, né? Não volta a este planeta neste sentido, né?
de você adquirir essa libertação ou liberação. Verso 27, para terminar. Embora conheça esses dois caminhos, ó Ajna, isso é Krishna falando com Ajna, na batalha de Kurukshetra, os devotos nunca se confundem. Portanto, fixa-te sempre em devoção. Devoção, amor e devoção a Deus. Meu Deus, mas isso parece muito careta, isso parece muito fanático. Não é. Eu estou aqui praticando serviço devocional, entregando os frutos deste trabalho a Deus. Pouco me importa se esse trabalho vai ser alcançado por milhares ou apenas por uma pessoa. Não me importa, porque eu não estou fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para o Supremo. Então, se eu tenho devoção e eu busco essa devoção, eu vou trazer esse processo para dentro de mim nesse trabalho. Agora, se eu estou aqui, só olho para o corpo, só olho para as coisas materiais, eu acho que eu sou tudo isso, que tudo isso sou eu, e eu não olho para o principal, que é Deus, eu não posso evoluir. Eu vou estar sempre ligado às coisas materiais e jamais vou obter a minha libertação das próprias coisas materiais em consciência de Deus, sabendo que tudo pertence a Deus, que eu não tenho nada. Eu só tenho a minha alma. Então, isso também são versos anteriores do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tem 16 capítulos, 600 folhas. Eu estou no 8º, na metade, nós estamos na metade do Bhagavad Gita e temos muito terreno pela frente, de muita compreensão. Aqui, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna aconselha a Ajna a não se deixar perturbar pelos diferentes caminhos que a alma pode seguir quando deixa o mundo material. Por quê? Porque fora do corpo virão muitos caminhos. O devoto do Senhor Deus Supremo não se deve se preocupar se vai partir de maneira fortuita ou planejada. O devoto deve estar firmemente estabelecido em consciência de Deus, Krishna, e cantar o mantra Hare Krishna, porque isso é indicado. Cantar o mantra Hare Krishna vai limpando nossa mente, vai limpando nosso coração. E buscar o entendimento de Deus é estar conectado com Deus. Deve se preocupar com esses caminhos, ou seja, os caminhos iluminados. A melhor maneira de absorver-se em consciência de Deus, em consciência de Cristo, é a pessoa estar sempre em harmonia com o serviço prestado ao Senhor. Que serviço? Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou a Deus, porque tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Eu não sou possuidor de nada, eu sou apenas o recebedor. E Deus é o proprietário. É Deus que, através dos meus atos, Ele tem prazer em ver as almas trabalhando, as almas buscando entendimento. E tudo isso não é religião, isso é filosofia da alma, filosofia da Jiva, como é chamado na filosofia védica. Então, em harmonia com o serviço prestado ao Senhor, ele irá ao reino espiritual, por um caminho seguro, certo e direto. Então, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, a não ser o amor e a devoção e prestar serviço devocional a Deus. Então, aqui neste verso, o devoto deve ser desapegado. Desapegado. O apego é um empecilho para a evolução da alma. Dos assuntos da matéria e fazer tudo em consciência de Deus. A gente tem a matéria, mas a gente não serve a matéria, a gente só serve a Deus. E aí essa confusão? Pois é, Jesus já diz na Bíblia, não se pode servir a dois senhores, ou se ama um, odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. Você tem que tomar partido. O que é que você quer servir? A quem você quer servir? E para quem você quer servir, né? E por meio desse sistema, nós atingimos a perfeição chamada de Yukta Vairagya, ou seja, a perfeição da alma, a perfeição em Deus. Por isso o devoto não se perturba com essas descrições, porque sabe que o serviço devocional garante sua passagem para a morada suprema. E não se preocupe, faça para Deus, faça por Deus e faça para agradar a Deus. E o resto, deixe nas mãos de Deus, porque Deus é Isvara, o único controlador, aquele que sabe do passado, presente e do futuro. Terminamos assim no dia de hoje, 3 versos do capítulo 8, alcançando o Supremo. Até a próxima vez que daremos sequência ao Bhagavad Gita. Com gratidão, eu encerro e peço a vocês mais uma vez
para assinar o canal Easy Espiritualidade no YouTube e deixar seu like apenas para o YouTube entender que é importante este canal. E o resto a gente entrega a Deus em devoção e amor, porque Deus sabe tudo. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.